Fala, Tanaka! E hoje o japonês vai contar para vocês os fundos imobiliários mais recomendados para investir em novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre fundos imobiliários, fundos não imobiliários e fundo Brasil do Poço, que é a situação que a gente está agora, né? Principalmente o IFIX, que anda de lado já há um tempão. Porém, como todo mundo sabe, os fundos imobiliários têm essa característica de gerar mais renda para o investidor do que uma potencial valorização, aquela vrauseada gostosinha que o investidor em ação muitas vezes não investe em fundo imobiliário porque fala que não gera valor, não dá aquela vrauseada gostosinha que o investidor de ação, por exemplo, gosta e que aposta ao longo do tempo. Já o investidor de fundo imobiliário quer aquela renda mensalzinha, aquela renda perene, um aluguelzinho que todo brasileiro gosta. E esse mês, Brasil, o IFIX andou só um pouquinho, foi 0,02 de alta. E só dando um recadinho rapidinho para vocês, está acontecendo um movimento, eu preciso falar que é a Money Week, é o melhor evento do mercado financeiro online para você do outro lado, e nessa quinta também vai ter presencial para 250 clientes aqui da equipe. O japonês, inclusive, vai mediar um painel, velho, vocês não têm ideia, depois eu conto para vocês qual vai ser, qual foi a sensação, que é um dos meus ídolos, o Clóvis de Barros. Então, é muito legal, vai ser muito topzera. Além disso, também fiz já uma participação no primeiro dia, entrevistando o Werner, que é um CEO e fundador da Trígono, topzera demais. Então vai estar aqui para vocês verem bonitinho o primeiro episódio aqui embaixo. E aí no outro canto da tela, para quem não sabe, o japonês tem um escritório de investimentos, aqui a gente já tem clientes acima de 40 mil reais. Então, se você precisar de ajuda com os investimentos, já chama aqui embaixo e vai estar um link aqui na descrição também, que a minha equipe não ligou. Se não ligou ainda, me chama no Instagram que a gente passa na frente da fila. Lembrando também que esses fundos imobiliários que o Japão traz é uma compilação de diversas carteiras, de corretoras, de casas de research, de bancos e tudo mais. A gente faz esse compiladão e traz aqui para você do outro lado, dá aquela estudada gostosinha. E aí, o mês passado, Brasil, esses fundos não foram tão bem assim, né? Normalmente eles têm dado uma vrauseada bastante grande, essa compilação que o Japão traz, tanto de ações, eu já gravei o vídeo, vou deixar aqui embaixo, inclusive, para vocês, mas dessa vez não foi tão bem. Então deu uma caída aí de mais ou menos 3,5% as recomendações mais recomendadas pelos analistas aí. Então não foi um mês tão bom para o IFIX. Em paralelo a tudo isso, abre oportunidade para quem quer investir e estava esperando uma quedinha, porque os fundos deram uma vrauseada nos últimos tempos, sim. Não foi aquela, meu Deus, que alta gostosa, mas foi aquela altinha que às vezes te impede de colocar dinheiro novo no fundo imobiliário, na ação, porque entendeu que já subiu um pouquinho mais. Então abriu oportunidade para alguns fundos, como vocês podem ver aí na tela. Como eu tinha falado para vocês no mês passado, exatamente nesse vídeo, tinham muitos fundos recomendados que tinham bastante posição ao CDI, né? Então por quê? Porque a deflação estava comendo solta e não sabia-se, estimava-se que em 3 meses isso iria passar e de fato passou. Agora o IPCA começou a dar um sinalzinho de alta, um sinarzinho de alta, Brasil. Foi mais ou menos 0,15 no mês de outubro de 2022, essa subida do IPCA da inflação. Então os fundos de IPCA começaram a ter um leve respiro, porém durante esse tempo tiveram muita rotação, muito rotation entre os fundos. O pessoal saiu de posição de IPCA e foi para a posição de CDI, que estava um pouquinho mais descontado, e agora pode ser que ocorra exatamente o mesmo movimento do CDI para a inflação, ou também comece a entrar aí uma diversificação maior nessa composição da carteira, visto que o IPCA deve sim continuar galgando, porque a gente teve ali uma intervenção meio que forçada que baixaram o IPCA, graças a Deus, né? Mas para quem tinha investimento aí atrelado ao IPCA, foi bastante ruim, né? A gente teve inclusive CDBs, IPCA+, que performaram muito mal ou não performaram justamente por conta dessa forçada na barra que deram do IPCA e que ajudou na outra ponta nós, nosso dia a dia, né? Tudo caiu, o combustível caiu, o alimento caiu, então isso foi bastante legal, mas novamente para os fundos imobiliários atrelados ao IPCA, que é a maior carteira em IPCA, a gente teve ali essa balançada que deu, né? Não foi ruim porque os títulos continuam muito bons, porém, nesse mês deram ruim a rentabilidade dessas crianças. E vamos começar por ele, Brasil, que é um dos fundos que mais aparecem por aqui, e eu sempre comento desse, principalmente do imóvel que ele tem, vocês vão saber aí onde fica já, inclusive, que é o HGRE
11. Por ser um fundo de economia real, de ativos, ter muitos imóveis aqui na região do Advogado Paloma, da Berrini, também tem Barueri, tem vários lugares aqui de São Paulo. É esse fundo, né, que como falei para vocês, de economia real. Então ele tem bastante ali atrelado ao IPCA e também ao IGPM, são os principais indicadores desse fundo. E aí, Brasil, o principal fundo dele, o principal imóvel desse fundo é o Corporate Jatobá, que fica bem na entradinha de Alphaville. Quando você vai na Castelo Branco, você cai para a direita ali, quando você enfrenta trânsito na Marginal 200 horas parado, é a primeira saidinha que tem ali, ó, já para dar em Alphaville, que dá lá perto do Mackenzie de Alphaville. Então esse imóvel é bastante considerado relevante naquela região e abrigou grandes empresas já. Então esse fundo é um fundo que está indo muito bem sim, muita gente tem migrado para a economia real e a gente também teve um dado muito legal que é a diminuição da vacância aqui, principalmente na região da Faria Lima e da Berrini, onde ele tem alguns imóveis. Por quê, Brasil? Todo mundo está voltando a trampar aqui, inclusive várias vezes não tem lugar para o Japão ficar em São Paulo. O Japão tem que dormir em qualquer lugar, que não tá tendo lugar, Brasil, para ficar. E o trânsito tá doidão. Então tá voltando, é a parte legal, né? Que todo mundo tá trabalhando, muito emprego sendo gerado. Parte ruim que o trânsito tá voltando e às vezes não tem hotel pro japonês ficar, não tem Airbnb. Então se tiver uma casinha de cachorro, chama nós que eu alugo aí. Próximo fundo é o KNCR11 com 5 votos. KNCR11 é da Kinea. A Kinea é do Itaú, uma das melhores gestoras do Brasilzão velho quando se fala de fundos imobiliários. E esse fundo está sendo muito recomendado, principalmente agora também porque ele tem 92% da sua carteira atrelada ao CDI. Como a gente sabe, o CDI deve continuar por mais tempo, a 13,75, 13 bordoada. Então, fundos atrelados ao CDI vão muito bem e devem muito bem ao longo do tempo. E em paralelo a tudo isso, quando começar a cair a taxa Selic, o DI futuro dá aquela despencada e os gestores começam também a fazer movimentações nas suas carteiras de fundos. Então, eles conseguem ali mexer os CRIs dentro do fundo, compra aqui, vende aqui, compra uma taxa melhor, sai com ágio, então pode ter bastante ganho nos próximos meses. Essa criança aqui que tem pago um dos maiores dividendos do Brasilzão velho. Para vocês terem uma ideia de alocação desses fundos, eles têm 99,3% do fundo em CRI. Então, boa parte disso é do setor logístico, tem a parte residencial com 13%, de shopping 27% e de escritório 53%. Tem também ali, ó, a gente tem 97,9% ao CDI, aumentou, e 0,8% ao IPCA. Então, isso é muito topzera para o investidor que quer carregar essas posições para longo prazo. E a carteira dele, Brasil, tem muitos CRIs. Então, a gente tem da JHSF Mall, tem da Brookfield, a gente tem também do edifício da EZ Tower, que é da EZTEC, tem de São Carlos, Almeida Júnior, tem um monte de CRI, então é muito legal. Vou deixar todos os relatórios também para vocês, gerenciais, lá no meu grupo Telegram, que vai estar aqui embaixo na descrição também. Próximo fundo é o VILG11, que é o Vinci Logística. O setor logística tem sim sido um dos mais recomendados, principalmente nesse último mês. O pessoal tá animadão, principalmente aí com essa economia do e-commerce está cada vez mais forte. Também a Black Friday rodando aí, os trem, ó, tá lotadíssimo, vários galpões logísticos, e o VILG é um dos principais nomes dessa indústria. E o VILGzeira também, ele conta aí basicamente com vários nomes topzeiras na parte de alocadores, de locadores, o seu Madrugas desse senhor Barriga. Para vocês terem uma ideia da qualidade de locação que esse cara tem, ele tem Tokstok, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, Privada, Warpel, entre outros, Brasil. Ele tem vários caras topzeiras no rolê, e sua maior parte desse portfólio é indexado ao IPCA. 70% do fundo tem indexação ao IPCA, e como falei para vocês, está começando a subir aqui, Brasil. Próximo fundo é o HGCR11. Essa criança aqui, Brasil, também tem sido um dos mais recomendados já há bastante tempo. É o Credit Suisse Recebíveis Imobiliários. E essa criança aqui também é um fundo de recebíveis, então é um fundo de CRIs. Então esse cara tem 53,5% do portfólio todo atrelado ao IPCA e 46% mais ou menos atrelado ao CDI. Tem GPM também e alguns outros também indexadores. Então o que torna esse cara um dos mais balanceados. E aí, Brasil, tem uma curiosidade muito legal que o japonês, estando lá de cá agora do mercado, sente até um certo orgulho, Brasil, porque o japonês já foi muito humilhado em obra. Meu Deus do céu, até o trem ruim, viu? Para quem não sabe, o japonês é engenheiro civil e tem aqui, Brasil, ó, CRI da Redditor,
tem aqui o da Globo, mas a gente tem um aqui no meio, Brasil, que é o da Elbor TF, Toledo Ferrari, Brasil. O japonês trabalhou lá, tinha o gestor, comia o rabo do japonês igual uma vaca doida. Às vezes os donos passavam, nem olhavam pra cara do japonês, falavam, vagabundo, cachorro! Porque é o correria dos caras mesmo, né, mano? Tá certo. Agora nós na ponta de cá, olha como o jogo virou, Brasil. Nós tava aqui na escola da sociedade. Agora passamos para cá, agora os caras têm que lamber nossa taracateca, né, o flau, para poder o quê, Brasil? Para a gente poder distribuir os caras. Senão não distribui também, aí não capta dinheiro, aí não cresce. Mas é muito legal, eu tenho vários amigos meus, inclusive hoje ainda, que trabalham aqui na Toledo Ferrari e conseguem, obviamente, se beneficiar, né, dessa parte do mercado financeiro que é muito legal, que financiam muitos projetos aqui no Brasilzão, velho. E para as construtoras / incorporadoras, é muito legal que eles conseguem tomar dívida muito mais barata das pessoas físicas do que dos bancos, e as pessoas físicas, essa partida, conseguem uma taxa muito melhor do que os bancos comprando direto nas corretoras. O mundo é doido, velho. Capota. O próximo fundo é o BRCO11, que é o Bresco Logística. Como eu falei para vocês, os fundos logísticos têm sido ressaltados por aqui, né? E o Bresco Logística, mais especificamente, tem sido lembrado já há bastante tempo. O pessoal está enxergando que esse fundo está descontado. Então ele está passando mês após mês sendo recomendado pelos analistas, ou em primeiro ou em segundo lugar. E essa criança aqui, Brasil, tem um perfil muito parecido com os outros fundos de economia real que a gente teve, que é IPCA ou IGPM. Tem um portfólio de 11 galpões logísticos, o mais famoso deles talvez seja o da Natura, mas a gente tem boa parte dele sendo alugado para o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo GPA. Então tem muitos locatários também, muito topzera dentro desse fundo, como eu falei para vocês, já vem sendo recomendado há muito tempo como primeiro lugar aqui de potencial de valorização e de futuros dividendos também. E aí, Tanaka, qual fundo desse aí você tem na carteira? Tá gostando de fixo ou tá triste que não tá tendo a valorização, mas tá pingando todo mês? Qual é a sua finalidade com os fundos imobiliários? É investir pro longo prazo e ganhar a valorização da cota ou só aquele arinha por mês? Conta aqui pro japonês, pra comunidade Tanaken saber que é muito legal todo mundo aí trocar uma ideia. Um beijinho no frio de charão de vocês, no Denise Miyabara, e aqui vai estar o vídeo sobre as ações mais recomendadas para novembro de 2021. Beijo!